Prezados irmãos, 4 de outubro, primeiro domingo, tão esperado primeiro domingo de outubro, início de nossas atividades presenciais nos cultos da manhã. Louvamos a Deus por esta oportunidade e esperamos que seja possível, pouco a pouco, distender tanta preocupação e poder retomar plenamente nossas atividades. Esperamos em Deus que assim seja e tudo está devidamente nas mãos de Deus. Outubro também, mês chamado Outubro Rosa, não é? Outubro da campanha de prevenção ao câncer de mama. A igreja apoia, enquanto nós todos cidadãos apoiamos também, damos uma palavra de estímulo às irmãs, às nossas amigas que nos acompanham, a todo cuidado, todo zelo, aproveitando algumas facilidades de exames que nesse mês se estabelece. Vamos então a essa prevenção que é absolutamente necessária. Antes de ouvir mais uma vez os avisos que o pastor Eduardo nos tem dado, ajudando-nos no encaminhamento dos nossos cultos, eu desejo fazer uma breve recomendação, uma breve correção na nossa palavra de domingo passado pela manhã, quando tratamos do tema A Vida Vale, a Vida Importa. Depois de citar 5 passagens bíblicas, onde nós vimos ali o valor da vida e peculiaridades em torno disso, nós trabalhamos 5 exemplos da intervenção de Deus por vários caminhos, procurando resgatar aquelas pessoas que entraram em algum momento de crise. O último exemplo, a última pessoa que citei foi João Marcos. E eu disse assim, a última pessoa que desejo mencionar, João Marcos, que poderia ter sucumbido, mas cresceu, vencendo sua insegurança, que o fez retornar da primeira viagem que Paulo, recentemente convertido, com Barnabé, estabeleceu e levaram ele, João Marcos, que era ainda um jovenzinho. Lá em meio à viagem, ele sente saudade de casa e volta, quer voltar. Eu disse, dificultou as coisas quando, em meio à viagem, teve esse momento. Causou, então, uma desconfortável situação entre os dois grandes evangelistas da época. E naquela altura, eu disse assim, certamente ajudado por sua mãe e avó, cresceu, venceu, superou, tornando-se uma referência para o ministério pastoral até hoje. Na verdade, eu fui traído pela minha mente e o que eu desejei dizer foi, certamente ajudado por sua família, como a mãe e a avó de Timóteo, Lloyd e Eunice, foram relevantes para a solidificação da vida de Timóteo, também uma família, a família de João Marcos, foi relevante para ele, tornando-se instrumento de sua recuperação. Então, Lloyd e Eunice, da família de Timóteo, tudo bem, eu quis dizer que também a família de João Marcos, que não é citada, foi uma família que muito o ajudou e ele venceu e tornou-se aquela pessoa que mais tarde, Paulo diz, trazer para junto dele João Marcos, porque ele era muito importante, muito precioso. Só essa correção para que não fique nenhuma situação mal esclarecida. Vamos agora então acompanhar as instruções com o nosso irmão Carlos Eduardo, pastor Carlos Eduardo. Obrigado. Olá, eu sou o pastor Carlos Eduardo, sou o gestor eclesiástico daqui da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá e estamos juntamente com a equipe do diácono Alexandre, do nosso irmão Alexandre, preparando a igreja para recebê-lo agora no dia 4 de outubro, retomando os nossos cultos, as nossas atividades presenciais. Nesse primeiro momento, a igreja decidiu voltar apenas com os cultos na parte da manhã. E os nossos cultos iniciarão às 10h15 e se encerrarão por volta de 11h15. Este é o objetivo de termos uma programação mais concisa para que possamos, desta forma, também nos prevenirmos desta pandemia que tanto vem nos assustando.
Mas o fato é que estamos alegres, vamos retomar essas atividades, porém precisamos retomar com todos os cuidados. E é por isso que eu estou aqui, eu quero passar algumas informações importantes para você. Uma primeira informação é que neste momento, pelo menos neste primeiro mês, a nossa capacidade será reduzida a 60 pessoas. Então nós teremos, durante os nossos cultos do mês de outubro, apenas 60 pessoas participando do culto conosco. E como é que nós faremos este controle? Este controle será feito através das inscrições. Você terá que pegar o seu aparelho de telefone, pode ser o fixo ou o seu celular, e ligar para este número que está aparecendo aqui na nossa tela nesse momento. Você pode usar ligar para ele ou então pelo aplicativo do WhatsApp fazer a sua reserva. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar dar o seu nome completo, o seu telefone e a sua idade. São muito importantes essas 3 informações: telefone, nome completo e a sua idade. Por quê? Porque somente serão permitido o acesso de 60 pessoas. Se seu nome não estiver nesta lista, você não poderá participar ou prestar o culto neste domingo. Um detalhe importante: as inscrições elas vão começar sempre na segunda-feira anterior ao culto. Então nós vamos começar o nosso culto agora dia 4 de outubro. A partir do dia 28 de setembro estará aberta as inscrições até a sexta-feira da mesma semana, que dá no dia 2. Então vamos abrir o nosso culto no dia 28/9, a nossa ficha de inscrição, na verdade a nossa lista, e você tem durante a semana até sexta-feira para se inscrever, para que você consiga uma dessas 60 vagas. Caso você não consiga se inscrever para este culto, você terá prioridade no culto do segundo domingo de outubro e assim sucessivamente. Não será possível se inscrever para todos os cultos do mês, não. Somente na semana do culto é que você poderá fazer a sua inscrição. Fez a sua inscrição, chegou o dia do domingo. Nós estamos pedindo a você que chegue com 15 minutos de antecedência. Então, se o culto começa às 10h15, você precisará estar aqui às 10 horas. Ao chegar na igreja, terá uma bela equipe, uma equipe preparada, esperando você para, primeiramente, aferir a sua temperatura. Aferindo a sua temperatura, verdinho, ok, tudo certo, você pode entrar. Caso a sua temperatura esteja acima de 37 graus, você não terá seu acesso permitido e será encaminhado a um atendimento médico. Logo em seguida, esta mesma equipe vai fazer a desinfecção das suas mãos, de alguns objetos que você possa estar levando e vai encaminhá-lo para que você possa certificar a sua inscrição no culto e desta forma ter o seu acesso permitido ao templo. E este acesso terá que ser direto. Por quê? Lá embaixo estará tudo fechado neste momento. Então você só vai poder subir a escada e entrar diretamente no templo. E como é que você vai fazer para se sentar? Vai em qualquer lugar? Não. Nós temos aqui as áreas demarcadas em amarelo. Amarelo você pode sentar, esse lugar está liberado para você. Mas caso você veja que tem a fitinha vermelha marcando, ali você não pode sentar. Então, desta forma, você deverá procurar um lugar em amarelo. Em caso de famílias que é permitido estarem juntos, os nossos recepcionistas estarão direcionando aos irmãos e amigos para que possam, então, sentarem desta forma e assim ficarem neste momento de culto. Uma coisa importante: durante todo o culto e durante toda a sua permanência aqui na igreja, você não deve retirar a máscara. A máscara terá que ser usada o tempo todo, é um item obrigatório durante a sua permanência aqui no culto. Terminou a celebração, você vai aguardar o dirigente direcionar a saída, porque teremos que sair alternadamente, banco a banco, para que evitemos aglomerações e assim que você sair, nós suplicamos, pedimos a você para que diretamente vá embora, tome logo o seu rumo de casa de preferência. Por quê? Porque, irmãos, nós gostamos de nos abraçar, de nos cumprimentarmos e não é possível
Não é possível, não é recomendado neste momento o contato físico, estas aglomerações, esta aproximação que tanto nos faz bem e que a gente sente falta. Mas nesse momento não é recomendado e por isso que a nossa igreja estará reduzindo os espaços de circulação e pedindo para que você fique o mínimo possível dentro das propriedades da igreja. Uma coisa importante agora, você que tem mais de 60 anos e você que tem menos de 12 anos, não é recomendado a sua vinda à igreja neste momento. Eu sei que dá muita saudade, eu sei que nós estamos com muita vontade de estarmos juntos, mas é tempo de aguardar mais um pouco. Ainda não é totalmente seguro você, que faz parte deste grupo de risco, também estar conosco durante esta celebração. Então não venha, assista, os cultos continuarão sendo transmitidos. Então não corra esse risco sem necessidade, porque juntos, onde estivermos, na sua casa, cultuando ao Senhor, ou aqui, somos a família de Deus, somos um mesmo corpo. E isso que é o mais importante. Uma outra observação importante que você precisa ter contigo. Nós não vamos ter água aqui disponível para beber. Você precisa trazer a sua garrafinha de casa, já equipada, pronta, e então fazer o uso da sua água. Como, por exemplo, os banheiros estarão livres, porém terão um limite de circulação. E o que nós estamos pedindo é que você evite o máximo de circular durante toda a atividade, durante a sua permanência aqui na igreja. Eu sei que é muito burocrático, eu sei que nós não gostaríamos, você não gostaria de estar tendo que passar por tudo isso. Eu sei disso, eu também não gosto deste momento, mas é aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Então nós contamos com a sua colaboração e estamos aqui muito felizes esperando por você. Temos uma equipe pronta, preparada, para que você esteja no nosso espaço, no espaço da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, da forma mais segura, e atendendo todos os protocolos sanitários, protocolos governamentais, para que possamos retomar as nossas atividades de forma consciente e de forma legal. Esperamos por você no domingo, dia 4, fazendo a sua inscrição, tomando todos os cuidados. Caso na hora de você fez a sua inscrição, na hora de sair, ou durante aquele dia, você percebeu que você está com tosse, que você não está se sentindo bem, não venha, fique em casa. Estes são cuidados muito importantes para esse momento. Esperamos então, no dia 4, aguardamos por você. Então, meus amados, tivemos o nosso culto presencial, alguns puderam vir dentro das orientações, outros de nós acompanhamos de casa, graças a Deus, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, não é? Meus amados, que Deus nos abençoe nessa caminhada e que a noite de hoje, como foi de manhã, seja também um momento de abençoar nossas vidas. Isso posto, vamos a um texto da Palavra de Deus, o Salmo de número 117. Pequeno na quantidade de letras, né? Mas grande em seu conteúdo, grande em seu ensino. Salmo 117, diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a sua fidelidade e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Repetindo o segundo verso, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Depois dessa expressão bíblica, vamos cantar autoridade e poder e derrama tua glória. Então, cantemos. Vamos louvar e agradecer o nome desse Deus que é grande, é poderoso, e sem Ele não dá para viver. Vem, cante conosco. Os que Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os seus joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Amém. Aproveite esse momento. Cante conosco. Clame ao Senhor. Derrame a sua glória diante de ti. Coloque seus medos, seus problemas, suas aflições. E deixe que o nosso Deus resolva. Ele tem um plano lindo para você. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida.
peço a tua mão. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Derrama, Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Amém, Senhor. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai. Exaltado seja o teu nome. Amém. Querido Deus e Pai, Senhor, graças te damos por esse momento de culto, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, estamos nessa noite reunidos, entregando nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de nossas vidas, de nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos orientar, Pai. Que possamos andar cada vez mais próximo de Ti, aprendendo contigo, Senhor Deus. Pai, também te agradeço pelo culto que nós tivemos pela manhã, o culto presencial. Agradecemos por esse momento de comunhão, esse momento de convivência com os nossos irmãos, Deus, por essa oportunidade, Senhor, nos permitir estarmos reunidos na Tua casa novamente, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, cada casa e cada família, Senhor Deus. Peço a Ti também, Pai, pela vida do pregador dessa noite, Senhor Deus, que ele possa ser usado por Ti, Pai. Que ele possa trazer os Teus ensinamentos para os nossos ouvidos e nossos corações, Senhor. E que a Tua palavra, ela possa continuar transformando as nossas vidas, Pai. Nos transformando em pessoas melhores, seres humanos melhores, seres humanos mais próximos de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor, que Tu tem feito por cada um de nós. Te agradeço pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa ter a sua mão estendida sobre a sua casa, a sua família, Deus, cuidando de cada um que lá habita, Senhor. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Depois de orarmos ao Senhor, nós temos a leitura da Sua palavra, caracterizando a nossa 30ª semana, não é? Começado a contagem a partir do nosso aniversário. E o texto é Gálatas 5, 22 e 23. E esse texto, para nós, garante uma afirmação doutrinária que nos é muito cara, uma declaração de grande valor a respeito de Deus e Espírito Santo. O que afirmamos? Sua plenitude do Espírito, e seu fruto na vida do crente constituem condições para a vida cristã vitoriosa e testemunhante. Qual é o texto? Gálatas 5, 22 e 23. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Vamos acompanhar agora com alegria o coro Perfeito Louvor.
minha vida eu te dou, te convido pra morar dentro do meu coração. Jesus, minha vida eu te entrego, vem os meus passos guiar e segura minha mão. Jesus, nunca mais serei o mesmo. De agora em diante tu és meu Senhor. Assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar. Assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar. Jesus, minha vida eu te dou, te convido pra morar dentro do meu coração. Jesus, minha vida eu te entrego, vem os meus passos guiar e segura minha mão. Jesus, nunca mais serei o mesmo. De agora em diante tu és meu Senhor. Assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar. Assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar. É viver em teu altar. É viver em teu altar.
Depois desse cântico, depois de dedicação de vidas e bens, nós vamos orar ao Senhor de maneira intercessória. Os irmãos sempre se lembram que na quarta-feira eu tenho a lista, ela não é uma lista pequena, é uma lista grande, não vou repeti-la agora. Os irmãos podem acompanhar também alguns desses pedidos no nosso quadrinho no WhatsApp sobre PIB Intercessão, mas vamos orar por eles e certamente você na sua casa, com a sua família, se inclua nessa hora. Faça dessa hora a sua hora de oração familiar. Coloque diante de Deus, em voz alta ou não, os pedidos que o seu coração tem e que a sua família carece, sua família precisa. Mas, em conjunto, vamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento de intercessão. Deus e Pai, nosso Senhor, todos os momentos do culto são preciosos. Esse também é um momento precioso. Porque nessa hora, ó Deus, cessamos nossos cuidados todos, colocando-nos em Tuas mãos, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Deus bendito, Deus amado, vem conceder-nos que compreendamos a Tua direção para todas as nossas necessidades. Cada momento que nos reunimos como igreja, nós temos colocado diante de Ti uma lista grande de pessoas. E há certamente outras que, por alguma razão, não chegam ao nosso conhecimento, mas elas estão diante do Teu conhecimento. O Senhor é um Pai bondoso, um Pai onisciente, onipresente, que nos visita a cada um de nós e que de nós cuida com todo zelo e com toda atenção. Pai amado, receba os nossos pedidos. Atende, ó Deus, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua vontade, esses pedidos, fazendo-nos o que nos seja de melhor e que seja o que haja de melhor na Tua vontade. Finalmente, Pai, lembramos o nosso país, lembramos a nossa província, o nosso estado, o nosso município, ó Deus, e a nossa convenção, que vai se reunir agora em outubro, de uma maneira assim especial. Que a Tua mão esteja sobre todos nós. E a nossa igreja, Senhor, que está na busca da comemoração do seu centenário. Que a gente possa ser orientado pelo Senhor a fim de fazer as coisas corretamente. Guarda-nos e abençoa-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos avós, pelos tios, pelas vós, pelos irmãos, pelos pais, pelas mães, pelos filhos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar. Obrigado, Senhor, pelo pastor, que ele faça cada dia no domingo, cada mensagem de você. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe os irmãos lá na igreja, que não pega coronavírus. Abençoe, Senhor, minhas famílias, a família de todo mundo no mundo. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Em teu nome te peço, Senhor. Amém. A Bíblia nos conta a história de Noé. E ela começa com Deus olhando para este mundo e vendo muita maldade. E ele então decide que as pessoas más não precisam viver. Mas ele olha e vê um homem de coração bondoso, que ama a Deus, e com a sua esposa, ele tem 3 filhos. E essa família recebe uma ordem de Deus: construir uma arca. E eles obedecem e constroem essa arca. A Bíblia diz que os homens maus ficavam zombando de Noé e sua família, porque eles estavam construindo uma arca num lugar onde não havia grandes rios. Mas Noé havia recebido uma ordem de Deus. Ele havia dito que Noé iria ficar 40 dias e 40 noites com muitos animais dentro daquela arca. E Noé precisava construir uma arca muito grande. E ele confiou e acreditou em Deus. Os homens riam de Noé, mas Noé finalmente, junto com a sua família, terminou de construir a arca. E como é que os animais chegaram lá perto da arca? Deus mesmo trouxe todos os animais, macho e fêmea. Deus foi trazendo todos os animais e Noé foi ficando encantado com o que Deus estava fazendo. E mais animais chegavam. E de repente, quando tudo já estava pronto, os animais já haviam chegado, o que aconteceu? Noé abriu a arca e todos os animais foram entrando, cada um com seu par, macho e fêmea. Foi entrando os animais pequenos, os animais grandes, os bravos, os domésticos, aqueles enormes. Todos eles foram entrando na arca. E o povo ficava olhando para aquilo e rindo, mas já estavam ficando preocupados porque eram muitos animais obedecendo, caminhando amigavelmente um ao lado do outro. Como podia ser isto? E Noé, junto com todos os animais e toda a sua família, entrou na arca. Eles entraram na arca e o que aconteceu? O próprio Deus veio e fechou a arca pelo lado de fora. Então vieram muitos trovões, muita chuva, e eles ficaram 40 dias e 40 noites dentro daquela arca. E Deus providenciou tudo e não houve briga entre os animais. Foram 40 dias de harmonia. E aí a chuva passou, o tempo acalmou e a água foi evaporando, até que Deus disse a Noé: Noé, você e sua família agora podem sair da arca, junto com todos os animais. Então Noé começou a sair da arca e os animais também começaram
a sair, indo cada um para o seu cantinho, procurar alimentos agora que eles podiam encontrar, porque a terra já havia secado. E Noé, sabe o que ele fez? Ele construiu um altar e adorou a Deus. Deus está procurando pessoas que realmente acreditem nele. Deus precisa de pessoas que sejam boas e que obedeçam. O que mais podemos aprender com a mensagem a respeito da vida de Noé e sua família? Presta atenção. Meus amados, seguindo com muito prazer em todas as partes do nosso culto, temos agora a alegria de apresentar aos irmãos, se é que é preciso, apresentar o pastor Carlos Eduardo Soares de Menezes. Tem estado conosco já há alguns anos, é o nosso gestor, mas nesse curso de tempo o senhor o encaminhou ao ministério, a igreja promoveu a sua ordenação ministerial, a convite da Igreja Batista, para atender também ao convite da Igreja Batista da Liberdade, aqui na Rodrigues Caldas. Igreja que vem passando por uma experiência de revitalização muito boa. Então, com muita alegria, vamos acompanhar o pastor Carlos Eduardo, um pastor estudioso, preocupado em se preparar, com uma vertente muito forte na área de administração. Então, com muita alegria, nós vamos convidar e passar a palavra ao pastor Carlos Eduardo, ao tempo em que saudamos a irmã Simone, a Ana Carolina e o Felipe. Um abraço a todos. Com a palavra, pastor Carlos Eduardo Soares de Menezes. Olá, irmãos. Uma alegria estar novamente aqui com vocês na primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, neste púlpito que para mim é muito significativo. Eu chego aqui, eu tenho o costume de colocar as duas mãos assim, né? E realmente é um lugar especial, um lugar onde Deus trabalhou na minha vida e concretizou muitos planos, né, que tinha para mim. E hoje eu estou realmente muito feliz em uma vez mais poder voltar a ser o mensageiro, ter o orgulho, né, de estar aqui neste lugar. E de antemão eu agradeço ao meu pastor Elias, ao meu querido pastor Elias, pela oportunidade, por me ceder a esta possibilidade de estar neste lugar e pela confiança, porque é realmente um privilégio poder ser instrumento de Deus nessa noite. E aqueles irmãos que não me conhecem, talvez alguns que estão conosco neste período de pandemia, através dos cultos online, eu sou o pastor Carlos Eduardo, trabalho aqui na igreja na área de gestão eclesiástica, sou pastor na área de gestão eclesiástica, e há 1 ano e 2 meses eu pastoreio a Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá. E Deus tem nos abençoado muito ali naquele ministério, neste tempo difícil, temos tido a oportunidade de contemplar o milagre de Deus a cada dia, nesta caminhada difícil que tem sido neste período de pandemia, período de reconstrução ali daquela igreja. Mas somos realmente muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito ali no meio de nós. Então, eu quero nesta noite de mensagem pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: homens e mulheres de bem. Homens e mulheres de bem. Irmãos, há muito tempo eu tenho tido vontade de pregar sobre isto que estaremos falando nesta noite. Este desejo nasceu no meu coração mais precisamente no princípio desta pandemia, mas na verdade um pouquinho mais adiante, quando os hospitais de campanha começaram, né, a ser construídos, mas na verdade nesta reta final agora já, né, há 2 meses atrás, nós conseguimos perceber e descobrir, vieram à tona várias suspeitas de desvio de recursos financeiros que deveriam ser aplicados nestes hospitais e, no entanto, não aconteceram. Você que é morador aqui do Rio de Janeiro sabe muito bem do que eu estou falando, e de outros estados do Brasil, infelizmente, também sabe. Irmãos, eu confesso a vocês que eu fiquei pensando como pode o ser humano,
no momento em que diversas pessoas estão morrendo, estão sofrendo, onde todos, sem exceção, correm risco de morte, inclusive parentes destas pessoas que estão no poder. Como é que pode homens e mulheres maquinarem algo tão perverso em seus corações? Em março, assim que foi decretado, né, o lockdown, as restrições que nos foram impostas aqui na cidade, eu confesso que a figura do nosso secretário de saúde, naquele tempo, o senhor Edmar Santos, ele me passava uma certa credibilidade. Eu estava acompanhando tanto a postura dele, do governador, das outras autoridades, neste sentido de resguardar, né, a população. Mas, irmãos, que decepção, né? Chegando agora, nós somos realmente surpreendidos com tudo isso que acabei já de mencionar. Mas a questão é, irmãos, que a partir daí, desde que aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro, destas informações que veio à tona, não somente aqui no estado do Rio, mas em vários outros lugares do nosso Brasil, diversas notícias começaram a pipocar, literalmente pipocar, demonstrando a falta de lisura, falta de honestidade, de integridade dessas pessoas que deveriam ser exemplos a serem seguidos, exemplos de homens e de mulheres de bem. Irmãos, hoje nós temos um quadro dramático na política do Rio de Janeiro. 4 dos nossos últimos governadores estão ou estiveram presos, e o atual está afastado do poder. O vice-governador sob suspeita, o prefeito da nossa cidade tendo que, hora ou outra, montar um aparato de defesa para que não seja decretado seu impeachment. Quando olhamos para a Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, todos sobre desconfiança e por aí vai. E aí pensamos nos representantes evangélicos. Dizer o quê? Nós temos um que intitula-se pastor e que está preso. Nós temos uma deputada federal que não responde a processo por corrupção, mas, no entanto, ela é acusada de ser a mandante da morte do seu marido. Irmãos, onde estão os homens e mulheres de bem? Quando eu falo do quadro político, queridos, eu sei que o quadro político é apenas um frame do filme da nossa sociedade. Nós estamos vivendo numa sociedade que é corrupta. Nós vivemos uma geração que vem se deteriorando a cada dia, vem se perdendo a cada dia. Nós estamos sofrendo desconstruções, como da família, como de bases muito importantes para que uma sociedade possa viver de forma harmônica, de forma justa. Ah, queridos, estes dias eu peguei um transporte por aplicativo e aí eu fui puxar assunto com o motorista daquele transporte. Para quê? Que arrependimento, queridos irmãos. E falar alguma coisinha referente a uma notícia que tinha visto na televisão antes de sair, mas aquele homem começou a falar mal do Brasil, começou a falar mal dos políticos, começou a falar mal dos governantes, começou a falar mal dos brasileiros, da educação dos brasileiros e exaltar todos os demais países, todos os demais lugares e colocando simplesmente a nossa pátria no chão. Ah, que arrependimento, irmãos, que arrependimento. Queridos, quando eu vejo assim pessoas próximas a nós indo embora para o exterior, saindo daqui do Rio de Janeiro, também para o interior do nosso país, para cidades menores, eu fico triste, queridos. Quando
eu percebo o poder paralelo se expandindo em todos os lugares. Quando eu vejo a corrupção imperando, eu me pergunto, onde estão os homens e mulheres de bem? Queridos, a questão é que tudo isso não é novo. Você sabe disso. Nós sabemos que isso já vai fazendo parte da nossa história, faz parte do decorrer da história humana. Como eu já disse, o homem ele percorre um caminho de deterioração e tudo isso é fruto do pecado. Isso foi tão forte num determinado período da história que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem da terra. Deus se arrependeu de fazer o homem. Mas, irmãos, amigos, se estas coisas que eu acabei de falar aqui provocam indignação no meu coração, e eu acredito que também no seu coração, imaginem o de Deus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo de 5 a 9. Gênesis, capítulo 6, versículo de 5 a 9. Diz assim o texto da palavra de Deus, eu lerei na Nova Versão Internacional. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Diz assim o texto. Quero que você volte ali no versículo de número 5, o primeiro versículo que acabamos de ler, do texto que acabamos de ler, me perdoe, queridos irmãos. Esse versículo inicia-se dizendo o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. O Senhor viu. O mesmo Deus que viu a perversidade do homem no tempo de Noé, é o mesmo Deus que está vendo a perversidade do homem no tempo de hoje, querido. E isso me traz esperança, isso acalma o meu coração, porque eu tenho consciência de que o Deus está vendo. Nós temos por hábito achar que Deus perdeu o controle das coisas em meio ao caos. Mas isso é apenas uma percepção, isso é apenas uma sensação. O fato, a realidade é que Deus está no domínio de tudo. E além de ter o domínio de tudo, Ele é um Deus justo. E ao seu tempo, a sua justiça será estabelecida. O Senhor viu e o Senhor vê. Talvez você, meu irmão, seja também mais uma vítima da maldade desses homens, quer seja pela falta de um atendimento digno hospitalar em uma unidade pública de saúde, quer seja pela fragilidade do nosso sistema de segurança que nos impede livremente estar em determinados lugares que gostaríamos de estar. Talvez você se sinta prejudicado por uma educação que nos colocada como pública, mas no entanto, esta educação nos limita, tira dos nossos filhos a possibilidade de lutarem pelos seus sonhos, de concretizarem seus projetos de vida, de através das suas carreiras profissionais, minimizarem até mesmo a desigualdade que nós enfrentamos a cada dia. Eu quero dizer para você que qualquer que seja o motivo, Deus está vendo. Nosso Deus não está de olhos fechados. Ele está vendo.
O nosso desejo é de que o mais rápido possível Deus interfira para que tudo isso que eu acabei de dizer acabe. Mas meu irmão, quero dizer para você, tenha paciência, querido irmão, querido amigo. Pode até ser que nós não vejamos esta justiça que tanto queremos ver em nossa geração. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas eu posso afirmar que no tempo exato haverá justiça. O versículo de número 6 nos diz que, então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Deus se arrependeu. Quando atribuímos sentimentos humanos ao nosso poderoso Deus, na teologia nós denominamos isto de antropopatismo. E o antropopatismo, ele serve para que homens humanos, limitados como nós, consigamos pelo menos entender, ter uma ideia daquilo que Deus esteja realmente sentindo. E o sentimento de Deus a ver a injustiça prevalecendo sobre a terra no tempo de Noé, foi parecido com um arrependimento, mas um sentimento tão forte a ponto de rasgar-lhe o coração. Em algumas versões diz, pesou-lhe o coração. Porque, irmãos, até Deus, mesmo na sua infinita misericórdia, Ele tem um limite para a maldade. Lembro da passagem da chamada de Abraão, Deus conversando, colocando diante de Abraão os seus planos, os planos que ele tinha para a vida dele. No capítulo 15, no versículo 16, ele diz o seguinte, olha, na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Percebam, irmãos, a maldade ainda não atingiu uma medida completa. Existe uma medida para a maldade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte, olha, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira, completando a medida dos seus pecados. Existe uma medida para a iniquidade do povo, e o controle pertence a Deus. Existe sim um limite, queridos irmãos, e Deus está vendo. Mas o mesmo Deus que vê a maldade do homem, Ele também faz questão de livrar aqueles que são homens e mulheres de bem. O versículo de número 8 diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Se você estiver com a nossa Bíblia na versão Almeida, século 21, ou a Ara, você vai encontrar ali este mesmo versículo dizendo, porém Noé achou graça diante de Deus. Deus procura homens e mulheres de bem para manifestar a sua graça. Irmãos, Deus não se agrada em destruir a sua criação. Deus não está feliz ao ver que quase 150 mil brasileiros já morreram, já foram vítimas da Covid-19, sendo que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Deus não expressa contentamento com a tamanha diferença social ou injustiça social, com a miséria de povo. Ele está o tempo todo procurando pessoas de bem para manifestar a sua benevolência e a sua graça. O caráter de Deus, ele seria alterado se a sua justiça não fosse estabelecida. Desde que eu comecei esta mensagem, o conteúdo dela principal está justamente no sentido do estabelecimento de uma justiça e da sua justiça, da justiça de Deus. Mas uma coisa é clara, queridos, infelizmente, existe sofrimento para que a justiça possa ser implantada. Sofrimento por quê? Porque tudo é fruto do pecado.
não da vontade de Deus, mas Ele permite. Fico imaginando um momento dramático para a geração de Noé, quando a chuva começou a cair sobre a terra de forma incessante. Noé havia anunciado aquela tragédia, mas no entanto aquelas pessoas não acreditaram e a chuva começou a cair, a água começou a subir. Eu fico imaginando aquelas pessoas procurando abrigo, procurando alguma coisa para que pudessem sobreviver, mas à medida em que a chuva caía, a água aumentando, a justiça de Deus estava sendo estabelecida. Muita gente sofreu, muita gente estava sofrendo. Mas irmãos, talvez você ache até maldade da parte de Deus, mas aquelas pessoas estavam praticando coisas horríveis, maldades indescritíveis. O próprio título do capítulo 6 do livro de Gênesis diz assim, olha, a corrupção do gênero humano. Coisas terríveis estavam sendo praticadas e muitas daquelas coisas muito semelhantes com aquelas que praticamos nos dias de hoje. Irmãos, lembram-se do pedido ainda de Abraão com Deus, Abraão nas suas conversas, né? Deus apresentando a promessa, como falei no capítulo anterior, e agora em Gênesis capítulo 18, ele conversando com Deus a respeito de Sodoma, quando Deus anuncia a destruição daquela cidade. Abraão começa a conversar com Deus, Deus estipula ali um número de 50, porém Abraão começa a conversar, a dialogar com Deus, tentando diminuir este número. E olha só o que Abraão vai dizer, capítulo 18 de Gênesis, versículo de 23 a 26. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. O restante da história, queridos, nós já conhecemos, e caso você, querido visitante, querido irmão que esteja nos vendo e não conheça, leia o texto que acabei de citar, de Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 e diante. Mas o final dessa história é que Deus permitiu a Abraão encontrar ali 10 justos, ou melhor, Deus procurou 10 justos naquela cidade, apenas 10 homens e mulheres de bem, mas nem 10 foram encontrados. Deus continua procurando homens e mulheres de bem. Irmãos, a população do Rio de Janeiro, aqui só da cidade do Rio de Janeiro, chega a 7 milhões de pessoas. Será que Deus, ao procurar homens e mulheres de bem na nossa cidade, será que Ele encontra 700 mil? Seria apenas 10% deste número tão grande. Será que Ele encontra 700 mil? Quais são as características destes homens e mulheres de bem que Deus procura? O versículo seguinte, o versículo 9, diz que esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. O texto nos diz, Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, Noé era um homem que andava com Deus. Tem um pequeno detalhe neste texto que muitas vezes passa despercebido ao lermos. Presta bastante atenção.
Olha lá, vamos ler novamente. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Perceberam, queridos? Noé era íntegro entre o povo da sua época. Algumas versões dizem que Noé era íntegro entre os seus contemporâneos. E talvez a sua versão diga que Noé era íntegro em sua geração. Noé manteve a sua integridade no meio do caos social em que ele se encontrava. Ele não deixou levar-se pelas práticas e costumes pecaminosos da sua geração, porque homens e mulheres de bem não são vencidos pelas práticas pecaminosas da sociedade em que eles estão inseridos. Irmãos, e nós hoje, queridos, pertencemos a uma sociedade falida. Nós somos de uma geração corrompida, uma geração que tem em seu sangue, no seu gene, a corrupção, o pecado endêmico. Nós pertencemos a esta geração, queridos. E eu penso, Deus, neste momento nos olhando, que tipo de pessoa Ele nos vê? Até que ponto, queridos, nós estamos envolvidos pelos pecados da nossa sociedade? Até que ponto nós estamos nos beneficiando da corrupção? Quais vantagens pecaminosas, atraentes, sedutoras fazem parte da nossa normalidade, sem provocar nenhum constrangimento em nossos corações? Até que ponto nós já nos conformamos com este mundo, queridos? Até que ponto? Porque o padrão hoje de integridade, o padrão de justiça que está sendo estabelecido é completamente diferente do padrão que Deus tem, do padrão que Deus quer que sejamos. Irmãos, no Rio de Janeiro, existem muitos homens justos, porém não íntegros e sem Deus. Existem homens íntegros, porém injustos e sem Deus. Mas também existem muitos homens que são justos e íntegros, porém sem Deus. A questão é que Deus procura homens e mulheres que sejam íntegros em sua geração. Homens e mulheres que sejam justos, íntegros em sua geração e que queiram andar com Ele. Quero concluir esta mensagem e eu posso afirmar nesta noite que Deus está vendo tudo o que está acontecendo em nosso país e em nosso estado. Deus vê tudo o que acontece no mundo, meu irmão. E no momento certo, na plenitude do tempo, quando a medida da maldade estiver esgotada, Ele aplicará a sua terrível justiça. Ele está no céu, procurando homens e mulheres de bem para manifestar a sua benevolência, manifestar a sua graça. A sociedade que vivemos, ela não serve de justificativa para que nos amoldemos a ela. Não podemos nos justificar porque a sociedade está corrompida. Queridos, não cabe o jeitinho brasileiro no meio do povo de Deus, não cabe. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quando Deus olha para você, que tipo de pessoa Ele vê? Que tipo de homem? Que tipo de mulher Ele vê? Existem pessoas íntegras e justas, porém, elas não andam com Deus. Não são essas pessoas que Ele procura. Não será por elas que Ele deixará de aplicar a sua justiça. Deus procura por homens e mulheres que andam com Ele,
como Noé andou. Queridos, preste atenção naquilo que eu vou lhe dizer agora. É impossível andar com Deus e não ser íntegro e justo. Conforme os padrões mundanos, conforme os padrões da nossa sociedade, conforme os padrões humanos, nós até conseguimos ser justos e íntegros e não andarmos com Deus. Mas dentro dos padrões divinos, é impossível andarmos com Deus e não sermos justos e íntegros. Vamos andar com Deus, queridos irmãos. Vamos andar com Deus. E desta forma, fazer a diferença na nossa geração, fazer a diferença na nossa cidade, fazer a diferença na nossa nação. Que Deus nos abençoe. Amém. Consagramos as nossas vidas ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles
seja o nome do nosso Deus. Amém. Meus amados, depois de todo esse momento de culto com suas partes, um grande abraço a todos, uma boa semana e estejamos juntos quarta-feira, quando vamos tratar da Palavra de Deus em estudo bíblico, que será trazido pela nossa ministra de Educação, Márcia Fernandes Copanichim. Vamos então à bênção apostólica depois da oração. Senhor nosso Deus, obrigada por estes momentos na Tua presença, Pai. Em casa, porque não podemos ir para os templos assistir o culto nos templos, tem que ser feito em casa. Obrigada pela Tua palavra que acabamos de ouvir do Teu servo. E obrigada por esses momentos de nós estamos bem, graças a Ti, Pai Santo. Mas eu te peço uma bênção especial para todos os lares dos nossos irmãos, da nossa igreja. Que Tu visites todos os lares e proteja, que eles não peguem, nenhum deles pegue essa doença, Senhor. E eu te peço uma bênção muito especial, meu Pai. Faz com que esse remédio venha para poder ficarmos livres dessa doença que está no mundo todo. Ó Pai querido, abençoe a Tua igreja, para que breve nós possamos ter a vacina e poder abrir os templos para escutar a Tua palavra. E, ó Senhor, nos alegrar e cantar hinos de louvor a Ti, que sentimos tanta falta disso, Pai querido. Abençoe as nossas vidas, abençoe a Tua igreja ricamente, todos os lares dos Teus servos, que não entre essa doença nos seus lares. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, eu te agradeço. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus os abençoe. Você está assistindo PIB Informa. Pequenos grupos. Para esta semana, os pequenos grupos multiplicadores estarão tratando de palavras, com base em Tiago 3, de 2 a 8. O foco da reflexão é como podemos ser agentes de transformação por meio de nossas palavras. Semana 41. Terça, dia 6, às 21 horas, em reunião virtual, o Conselho Administrativo avaliará os procedimentos relativos ao nosso primeiro culto presencial. Caso você tenha uma sugestão, encaminhe ao pastor Elias. Quarta-feira, dia 7 de outubro, estudo bíblico e oração. Teremos exposição bíblica pela ministra de Educação Cristã, Márcia Fernandes Copanichim. Domingo, dia 11, manhã. Continuamos com o culto presencial. Fique atento às orientações e inscreva-se.
Nesse domingo, dia 4, tivemos espaço para outras pessoas. Pedidos de oração. Compartilhe o seu pedido de oração com o pastor Elias e ele passará ao grupo PIB em intercessão. Agradecemos aos irmãos que estão chegando para o nosso projeto. Alguns pedidos novos. A irmã Nazária Silva já está em casa, está recuperando-se. Agradece as orações. Irmão Oscar de Lima prepara-se para uma nova cirurgia. Oremos também por sua esposa, irmã Lindalva. J. Santos pede nossas orações por Gilton e Ricardo. A informação que nos dá é de que o estado deles é grave. Marli Frota pede nossas orações por sua saúde. Sobre o bebezinho Davi, filho de Otir, família de Tânia Vanderlei, até este momento vai reagindo bem. Os médicos estão esperançosos. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.